alegria iniciarmos este encontro de direito civil, nossa mega revisão de véspera. Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua para dizer que você vai acertar todas as questões de direito civil. É isso mesmo. A gente teve um encontro de semana decisiva. Professor Wesley Machado, meu querido, estava aí ao vivo com vocês agora, maravilhoso. Uma série de professores maravigoldes. E agora eu, com o meu humilde direito civil aqui. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aí ao vivo. Camilinha, um beijo. Robertina de Neve na área. Barreto, um beijo, tá? Um beijo, Luciano. Roberta, minha xará. Caio, eu amo muito vocês. Fabrício. Bora, docinho. Ai, eu sou um docinho. Vou deixar aqui meu chat aberto e vamos conversar. Caso de que eu quero conversar com vocês uma coisa bem importante. A gente teve a semana decisiva e eu coloquei aqui da Nassau. Não, Matheus, não fui. Não fui professora da Nassau, infelizmente. Tá? Gabriel, um beijo. Ô, Brasil! Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua para dizer que você vai ser aprovado e aprovada nesta prova de amanhã, porque nós não estamos aqui para brincadeira. Beijo, Lu! Alain! Santarém, Pará. Eu vou tomar um tacacá, curtir, dançar de boa. Por quando eu chego no Pará, me sinto... Vamos. Reage. Falando sério agora, quero fazer algumas recordações com vocês. A gente já fez um monte de exercício, a gente já fez um monte de questão, a gente já teve um monte de evento, aula e tudo mais. Então agora, apontamentos para você recordar. Quando eu terminar este material, eu vou mandar no link para você e você vai ficar olhando para este material lindo, tá bom? Então, vamos aqui. Só para recordar com vocês, na nossa semana decisiva, a gente falou de pessoa jurídica. Não se preocupe que eu vou mandar esse material para vocês, tá? Não precisa sofrer, vou mandar real oficial. A gente falou de pessoa jurídica, a gente falou que o Código Civil adota a teoria maior, tá? Em relação à desconsideração da personalidade jurídica. Nós falamos que em relação à existência da pessoa jurídica, o Código Civil adota a teoria da realidade técnica, tá bom? Nós falamos, por quê? Porque a existência da pessoa jurídica começa a partir do registro. A banca de vocês adora cobrar isso aqui. Repito, o material eu vou mandar depois da aula para vocês ficarem olhando, tá bom? Nós falamos aqui da questão do negócio jurídico simulado e os elementos de existência e os requisitos de validade do negócio jurídico. Nós falamos aqui também da questão da simulação. Isso foi o que a gente conversou na semana decisiva, que eu fiz questão de deixar no nosso material. Mas agora eu quero fazer um apontamento com você sobre uma parte importante que a gente tem que recordar, porque a banca adora cobrar e você não vai errar. Preste atenção no que eu vou te explicar. Olha lá. Quando chega uma lei nova no ordenamento jurídico, essa lei passa por um processo de criação. Vai fazendo o exercício de recordar. Passa por um processo de criação, e isso tem a ver com LINDB, viu? Quando essa lei nova passa pelo processo de criação, a gente vai ter aqui, ó, as regrinhas sobre, preste atenção, iniciativa de lei, deliberação parlamentar, deliberação executiva. Da deliberação executiva, a gente tem a promulgação, se der tudo certo, e da promulgação, a gente tem a publicação. Professora, o que a minha banca gosta de cobrar em relação a isso? A partir de quando a lei passa a existir no ordenamento jurídico, pessoal?
A lei passa a existir no ordenamento jurídico a partir da promulgação. Então, quando a gente fala de promulgação, é o momento em que a lei passa a existir no ordenamento jurídico. Então, lembrando de promulgação, a gente tem a existência da lei. Lembra disso? Aí cai na banca sim. A lei passa a existir a partir da publicação. Mentira. A lei passa a existir a partir da promulgação. Professora, e o que é essa situação da publicação? Quando a gente fala de publicação, a gente tem também uma situação. A publicação é uma condição para que a lei possa produzir os seus efeitos. Então, quando chega uma lei nova no ordenamento jurídico, ela passa a existir com a promulgação e a publicação é uma condição de produção de efeitos. Porque nós, legislados, não podemos alegar o desconhecimento da lei. E como que a gente fica sabendo o que rola? Por meio de boato? Não. Por meio da publicação. Então, publicou, a gente tem que saber o que tá rolando no Brasil varonil. Tá bom? Então, olha lá. A partir da publicação, a gente tem um momento basiquinho, para chegar ao fenômeno chamado vigência. Porque quando a gente fala de vigência, a gente tem que lembrar, não precisa anotar porque eu vou te mandar esse material, eu quero só que você olhe para o material e preste muita atenção. Quando a gente fala de vigência, a gente tem que lembrar de dois princípios e a banca gosta de perguntar sobre eles. Quais são os princípios? Princípio da obrigatoriedade, isso quer dizer que a lei, obrigatoriedade, isso quer dizer que a lei é obrigatória, tá? Você não pode alegar o desconhecimento da lei, é óbvio que não é absoluto, tá bom? E nós temos o princípio da continuidade. Então, quando a lei é publicada e depois a lei vai entrar em vigência, a gente tem que lembrar de um fenômeno chamado o que, produção? Vacatio legis. Por que vacatio legis? É um período que a gente tem para conhecer a lei. Já que a gente tem que cumprir a lei quando ela iniciar a vigência, a gente tem que ter um prazo para conhecer a lei. Roberta, esse prazo, via de regra, atenção, Banca CESP e Sebrasp, via de regra, 45 dias. Aí a banca solta o peguinha. A lei passa a ter vigência 45 dias depois de promulgada. Errado, é depois de publicada. Esse prazo pode ser maior? Pode. Pode ser menor? Pode. Pode ser zero? Pode. Professora do meu coração, o que define o prazo ser maior, menor ou zero? A complexidade da lei. A lei nova é que vai estabelecer qual é o prazo de vacácio. Eu só vou aplicar a regra de 45 dias no silêncio da lei nova. Roberta, como eu conto esse prazo? Vamos lembrar? Você vai contar o prazo incluindo o dia do começo, que é o dia da publicação. Então, o dia de publicação é o dia número 1 de vacácio. A contagem é contínua, então eu conto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E incluo o dia do final. O que é o dia do final? O último dia de publicação. A lei de publicação não, o último dia de contagem. A lei passa a ter vigência no dia seguinte. Aí a banca coloca o peguinha. No dia útil seguinte, não precisa ser dia útil. Basta que seja dia seguinte, ok? Basta que seja o dia seguinte, beleza? Pode ser no sábado, pode ser no domingo, não interessa. Vai iniciar a vigência da lei. E quando a lei tem vigência, ela tem o quê? Obrigatoriedade e continuidade. Detalhe importante do coração. A banca coloca o item assim: durante o período de vacatio legis, aplica-se a lei revogada. Perfeito. Por que se aplica a lei revogada? Porque, vamos lá, imagina que eu tenho uma lei aqui, uma lei X.
Essa lei X está caminhando. Aí, vem uma lei Y, mudando essa lei aqui. Só que essa lei Y, durante o período de vacácio, ela não tem aplicabilidade, porque ela vai ter aplicabilidade quando começar a vigência, certo? Então, a lei X, ela para por aqui, tá vendo aqui? E daqui para frente começa a vigência da lei nova. Então, durante o período de vacácio da lei nova, eu aplico a lei revogada, tudo bem? Pois bem, a lei nova, quando entra no ordenamento jurídico, ela chega chegando. Cheguei chegando, bagunçando a porra toda. Então, a lei chega chegando, tipo Ludmilla. A lei chega chegando e ela vai chegar chegando, olha lá, a lei nova chega chegando, preste atenção que a banca ama isso aqui. A lei nova chega chegando, produzindo, vou botar até de lápis, chega chegando, produzindo efeitos imediatos aos casos pendentes, deixa eu pegar outra cor aqui, efeitos imediatos aos casos pendentes e aos casos, o quê, produção? Futuros. Olha que tudo na vida. Então, se a lei passa a ter vigência hoje, é exatamente aquela situação assim. Essa lei vai influenciar os casos pendentes hoje e os casos futuros. Atenção, produção, galera que vai fazer o concurso amanhã. Olha só, detalhe do coração. Dentro do conteúdo de direito civil, a gente tem um fenômeno chamado pessoas, dentro do teu edital. Você tem que lembrar que quando você fala de pessoa natural, é o ser humano. E dentro do conceito de pessoa natural, a gente tem um fenômeno das incapacidades. Roberta, você mudou do Neida o tema. Não, não mudei, eu tô te dando um exemplo. Então, a gente vai observar o seguinte. No direito civil, quem são os incapazes? Quem é que lembra? Nós temos os incapazes do artigo 3º e os incapazes do artigo 4º. Os incapazes do artigo 3º são aqueles absolutamente incapazes. Então, é somente o menor de 16 anos, que eu tenho um problema em falar de 16, que eu tenho a língua preta. Então, o menor de 16 anos. Quem são os relativamente? Vamos lembrar? Os de 16 a 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade. E também quem? Os pródigos. Professora, me explica essa história melhor. Antigamente, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os deficientes eram incapazes. Hoje, pessoa com deficiência é capaz. O Estatuto da Pessoa com Deficiência foi uma lei que foi promulgada em julho de 2015, publicada em julho de 2015, teve o período de vacatio legis de 180 dias, passou a ter vigência em janeiro de 2016. O que acontece? O Estatuto chegou e falou, pessoa com deficiência é capaz. Então, quando a lei passou a ter vigência aqui, a pessoa com deficiência dormiu incapaz e acordou capaz. É por isso que a gente fala que a lei nova tem aplicabilidade imediata e geral aos casos pendentes e aos casos futuros. É dessa regra que nós não temos... a possibilidade de retroagir. Então, a gente trabalha a regra da irretroatividade da lei. Principalmente, a lei nova não pode voltar para atingir, vamos recordar,
o negócio, o ato jurídico perfeito, perdão, o direito adquirido e a coisa julgada. O ato jurídico perfeito, aquele que já exauriu os seus elementos e seus requisitos. O direito adquirido, que é aquele que já se incorporou ao patrimônio pessoal da pessoa, no sentido amplo. E a coisa julgada, que é a decisão judicial transitada em julgado. Não pode voltar para atingir essa parada toda aí. Belezura? Cuidado. Agora, Roberta, a banca gosta de me perguntar uma coisa. Vamos lá. Imagina você que essa lei X aqui, que foi revogada pela lei Y, presta atenção, a lei X que foi revogada pela lei Y. A lei Y aqui tá aqui bonitinho, né, fazendo o papel dela de vacatio legis para iniciar a vigência daqui para frente. Então, daqui para frente ela vai ter obrigatoriedade de continuidade. Só que a pergunta da banca é possível que uma lei revogada, a lei X, continue produzindo efeitos depois da sua revogação? Você acha que é possível que uma lei que foi revogada continue produzindo efeitos para o futuro? A resposta é positiva. Isso aqui é chamado de ultratividade ou pós-atividade. Então, o que é a ultratividade ou pós-atividade que a banca de vocês ama perguntar? É quando a lei já foi revogada, então ela não tem mais vigência, mas ela continua produzindo efeitos para o futuro, ok? Ela continua produzindo efeitos para o futuro, tudo bem? Aí, vamos lá. A pergunta do Adam. A lei nova é aplicada em recurso de sentenças proferidas na lei velha? Na verdade, se for uma lei processual, sim, porque rege o processo. Se for uma lei material, possivelmente não, porque o caso sob a análise, né, da justiça, com certeza foi consolidado sob a égide de uma lei vigente à data que ele foi praticado. Porque no Brasil, a regra em relação à aplicação da lei é tempus regit actum, tá? Tempus regit actum. Professora, nesse caso, diz o Gabriel, aplica-se a lei temporária e excepcional. Preste atenção. A lei tem vigência contínua até que outra lei a modifique ou revogue, salvo as leis temporárias, que são aquelas leis que já nascem com data certa para sua morte, ok? Então, pós-atividade ou ultratividade. Já já eu falo da repristinação. Olha para cá agora. Como que uma lei morre? A lei morre até que outra lei a modifique ou revogue. A lei morre por um fenômeno chamado revogação. Prof do meu coração. Como que ocorre a revogação no Brasil? Atenção, no Brasil nós temos duas informações importantes. No Brasil, somente lei revoga lei. No Brasil, não existe desuetudo. No Brasil, somente lei revoga lei. No Brasil, costume negativo não revoga lei. Ou seja, no Brasil, não tem espaço para o desuetudo, que seria o costume negativo revogando uma lei. Não vai rolar esta porra. Tá bom? Lembra lá na lei de contravenção penal que fala: caracteriza contravenção penal servir bebida alcoólica a quem já se encontra em estado de embriaguez. É leite com café. Aí você lembra da música de Rei Reginaldo Rossi, garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos já. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços. Passei por isso agora. O meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão.
Presta atenção aqui. O rei do Recife. Servir bebida alcoólica a quem já se encontra em estado de embriaguez é contravenção penal. Por que o povo lá da polícia não pega os garçons tudinho da história? Uai, Roberta, porque costume negativo revoga a lei? Não. A gente pode entender que tá tudo revogado? Não. Ah, mas todo mundo serve bebida alcoólica para quem já está em estado de embriaguez. Mas costume negativo, o descumprimento da norma ou ignorância da norma, ignorar a norma, fingir que ela não existe, não gera a revogação da lei, porque no Brasil somente lei revoga lei, tá? Eu canto muito, é porque eu canto que o Brasil me ama. Olha lá, presta atenção. E como que a gente tem revogação? A bancadora, viu? A bancadora. Quando que a gente tem revogação aqui? A gente tem revogação total da lei e a bancadora fazer confusão com isso aqui. Revogação total, revogação parcial. A gente tem revogação expressa e revogação tácita. Se liga no esquema, Brasil. Total, parcial, expressa e tácita. Revogação total é chamada de abrogação, tá? Abrogação. Revogação parcial, derrogação. Aí a banca coloca: a revogação total é chamada de derrogação. Errado. Revogação total, nome estranho. Abrogação. Revogação parcial, derrogação. Parcial, derrogação. Expressa, é quando a lei fala realmente que está revogando uma lei. E a tácita, expressa, eu não vou escrever expressa de novo. Mas quando é que a gente tem a revogação tácita? Quando é tipo assim, muito tácito, parece. Quando é que a gente tem a revogação tácita? Quando a lei nova é incompatível com a lei anterior ou regule integralmente matéria da lei anterior. Então, a revogação tácita, tome nota, vai acontecer quando a lei nova é incompatível com a lei anterior ou quando regula integralmente a matéria da lei anterior. Para que é, criatura abespinhada de Deus, que você vai ter duas leis iguais? Tem necessidade nenhuma, já tem lei demais. Então, vamos lá. Repetindo aqui uma parada. A lei revogada que continua produzindo efeito para o futuro chama-se ultraatividade ou pós-atividade. É a lei revogada, não tem mais vigência, mas continua tendo força normativa, continua tendo vigor. Print na tela em 3, 2, 1. Professora, e o que diabo é repristinação? Se liga no ponto. Repristinação também a bancadora. Imagina você que você tem a lei A. Vem a lei A e é revogada pela lei B. Então, a gente vai chamar a lei A de lei revogada e a lei B de lei revogadora, tá? Aí, tempos depois, vem uma lei C, e revoga a revogadora, tá? Revogadora da revogadora. A minha pergunta é, então vamos lá. Se a lei B revogou a lei B está em vigência, ok? Se a lei C vem e revoga a lei B, a minha pergunta é... Vou botar aqui embaixo. A minha pergunta é: existe repristinação? Professora, o que diabo é repristinação? Repristinação é porque a lei C revogou a lei revogadora, aqui. A lei A ressuscita automaticamente?
Repristinar significa devolver a vigência da lei revogada, porque a lei revogadora também foi revogada. Vou repetir. Repristinação significa retomar a vigência da lei revogada, porque a revogadora foi revogada. No Brasil, existe repristinação? No Brasil, é possível repristinação? Sim, mas só de forma expressa, ok? A repristinação não pode ser automática. Sim, somente de forma expressa. Então, se a lei C chega revogando a lei B e expressamente restaura a lei A, ok. Mas se a lei C pura e simplesmente revoga a lei B, não significa que a lei A ressuscitou. Por quê? Porque a repristinação tem que ser de forma expressa. Print na tela em 3, 2, 3, 2, 1. Go! Vamos lá, Brasil! Então é isso. Cuidado com questão de repristinação. Vamos observar um outro detalhe. Imagina você que a nossa queridíssima Zefirina aqui, ó, gestante, linda, tem dentro de seu ventre a nossa criança. Isso que está dentro da barriguinha dela é denominado o que, produção? É denominado nascituro. O nascituro, ele é aquele que tem vida intrauterina. Professora, o nascituro tem direitos? Tem. Ele tem direitos, por exemplo, a alimentos. Ele é considerado herdeiro. E o que a banca pode te perguntar é se ele pode sofrer dano moral. Pode sofrer dano moral porque o nascituro tem direitos de personalidade, tá? Saiu do ventre materno, nasceu, ele é considerado pessoa somente se ele respirar. Ocorrendo a respiração, ele adquire personalidade jurídica. Então, a personalidade jurídica é a partir do nascimento com vida. E nascimento com vida é a partir da respiração. No que tange a este ponto de personalidade jurídica, qual a teoria adotada pelo Código Civil? Teoria natalista. A teoria natalista é adotada pelo Código Civil no que tange o fenômeno da personalidade jurídica. Isso consta no artigo 2º. Começa a existência da pessoa natural a partir do nascimento com vida. E nascer com vida significa respirar. Entrou o ar no pulmão, tá tudo certo. Vou considerar personalidade jurídica. É uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. Pois muito que bem, Brasil, vamos voltar aqui. Aí, no mesmo momento que adquire personalidade jurídica, adquire capacidade de direito. Enquanto que a personalidade jurídica está no artigo 2º, a capacidade de direito está no artigo 1º, e eu vou te dar um peguinha de prova. A personalidade jurídica é a aptidão que você tem para titularizar direitos e deveres. E a capacidade de direito é a capacidade de gozar esses direitos e deveres. Você passa o tempo, você adquire uma outra capacidade, que é a capacidade de fato. Essa capacidade de fato é a capacidade de exercício, tá? Capacidade de titularizar, gozar e exercer. Se você tem uma pessoa que tem personalidade jurídica, capacidade de direito e capacidade de fato, a gente chama essa pessoa de plenamente, o que, Brasil? Capaz. Agora, se você tem personalidade jurídica,
capacidade de direito, porém, contudo, todavia, não tem capacidade de fato, você é denominado incapaz. Julga para mim certo ou errado. O incapaz é aquele que não tem capacidade de fato, certo? Julga para mim certo ou errado. O incapaz é aquele que não tem capacidade de direito e de fato, errado. Não existe ninguém que não tenha capacidade de direito. Se a pessoa não tem capacidade de direito, essa pessoa está morta, tá? Então lembre-se aqui, ó, capacidade de direito sempre existe. Então qual é a regra de ouro aqui agora para sua prova? Primeira, vou botar aqui, primeira cereja de bolo. Nossa cerejita de bolo aqui. Primeira cereja de bolo. Não, olha lá, não, vou botar aqui, existe incapaz de direito. Não existe incapaz de direito. O incapaz é sempre de fato, ok? O incapaz é sempre de fato. E cereja de bolo número 2. Cereja de bolo número 2. Perceba com muito carinho. Pessoa com deficiência é capaz. Então, se cair na sua prova, ai, a pessoa com deficiência é incapaz. Não. Pessoa com deficiência é capaz, ok? Pessoa com deficiência é capaz, certo? Tudo bem? Show de bola? De bola, de bola, de bola? Perfeito. Professora, então quem é o incapaz? Print em 3, 2, 1. Vamos lá, printou? Vamos seguir o bonde aqui. Peraí que eu fiz besteira. Printou? Vamos seguir o bonde aqui. Olha lá. Quando a gente fala aqui do incapaz, se liga aqui no esquema. O incapaz é aquele previsto na lei como sendo tal, tá? O incapaz é aquele previsto na lei como sendo tal. Nós temos duas modalidades. Quem são essas pessoas? O absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. Não confunda as nossas idades com as idades do ECA, que lá o conceito é de criança até os 12 incompleto e adolescente dos 12 aos 18 incompletos. Não confunda as nossas idades com as idades do penal, tá? Do penal, não confunda, cá de que vai dar ruim. É uma coincidência os 18 lá e cá, mas não confunda, são para situações diferentes. Então, vamos lá. Quem é o único absolutamente incapaz? Quem é que lembra? O menor de 16 anos. Então, se cair na sua prova assim, a pessoa sofreu um acidente, está em coma, não tem discernimento de nada, e você vai ficar tentado a marcar que essa pessoa é absolutamente incapaz. Errado, tá? Essa pessoa não tem como ser considerado absolutamente incapaz, tá? Aí, o que acontece? Quem são os relativamente? Os relativamente, os que têm de 16 a 18 anos, os ébrios habituais, são os alcoolistas, os viciados em tóxicos, que são os toxicômanos, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não manifestam vontade. E aí, se a pessoa com deficiência não consegue manifestar vontade, ela pode se encaixar nesse ponto, tá? E os pródigos. Detalhe: essas pessoas podem praticar atos da vida civil tranquilamente, mas elas precisam praticar os atos da vida civil com os seus representantes. Se o absolutamente pratica o ato sem o representante, o ato é
nulo. Se o relativamente pratica o ato sem o representante, o ato é anulável. Detalhe do coração: o que é nulo nunca se torna válido. O que é anulável pode se tornar válido com o tempo. Professora, eu tenho quanto tempo para anular um ato praticado por um relativamente incapaz? 4 anos, contados da data em que cessar a incapacidade, ok? Contados da data em que cessar a incapacidade. Você tem 4 anos para anular, tudo bem? Será que existe algum ato que essa criatura aqui, essa criatura aqui possa praticar sem o representante e este ato ser um ato válido? O que você me diz? Será que tem algum ato que essa criatura aqui pode praticar sem o representante e este ato ser um ato válido? A resposta é positiva. O que ele pode praticar, professora? Ele pode ser testemunha, pode estar na sua prova, ele pode fazer o próprio testamento, não está no seu edital, e ele pode aceitar contrato de mandato, não está no seu edital. Então, no final das contas, o que pode cair aqui é que ele pode ser o quê, Brasil? Testemunha tranquilamente, sem o representante, e esta pessoa ainda assim praticar um ato válido, certo? De boa, print na tela em 3, 2, 1, tá? Detalhe do coração. Quero que você não esqueça sobre um ponto importante. Bens. Nós temos 2 categorias: bens imóveis e bens móveis. Bens imóveis são aqueles que não admitem o transporte, o deslocamento sem destruição. Nós temos bens imóveis que são caracterizados pela lei como sendo bens imóveis. Os móveis são aqueles bens que admitem deslocamento sem destruição ou alteração da substância, tá? Esses bens aqui, eles também podem ser bens considerados pela lei. É o que a gente chama de bens imóveis por determinação legal e bens móveis por determinação legal. A banca adora cobrar isso. Professora, quais são os bens imóveis por determinação legal? Quais são? A herança, que é o direito à sucessão aberta. Então, pode cair na sua prova. O direito à sucessão aberta é caracterizado como bem imóvel por determinação legal. O direito à sucessão aberta é caracterizado como sendo imóvel por determinação legal. Verdadeiríssimo, tá? Ainda caiu uma vez pela banca CESP-Sebrasp. Ainda que a herança deixada pelo falecimento do sujeito seja composta exclusivamente por bens móveis, ela tem natureza de imóvel, verdadeiro. E também os direitos reais sobre bens imóveis e as ações correspondentes. Direito real são direitos que gravitam em torno de propriedade. Então, quando a gente fala de direitos reais sobre bens imóveis, a gente está falando de um direito, aliás, de um bem imóvel por disposição ou determinação legal. Quando a gente fala de bens móveis, a gente tem as energias que têm um valor econômico, por exemplo, a energia elétrica. Nós temos os direitos reais sobre bens móveis e as ações correspondentes. E nós temos também os direitos pessoais e as ações correspondentes. Isso aqui a banca CESP-Sebrasp adora cobrar, tá? Adora real oficial. Tudo bem? Professora, uma dica aqui de responsabilidade. O incapaz pode responder pelos danos praticados por ele? O incapaz pode ter que pagar pelo dano que ele causa? Pode. Artigo 928.
Só que a responsabilidade civil do incapaz é subsidiária, tá? A responsabilidade do incapaz é subsidiária, ou seja, o incapaz vai pagar pelos danos causados por ele somente se o representante não tiver dinheiro ou condição ou obrigação de fazer. Responsabilidade civil do incapaz é subsidiária. Memoriza isso. Dicas finais. Morto sofre dano moral? Não. Morto não sofre dano moral. Cadê que ele tá morto? Quando um ato é destinado ao morto, quem sofre o dano moral é quem fica, e quem fica é chamado de lesado indireto. Tudo bem? Sofre o dano moral o lesado indireto. Roberta, é possível transmitir o direito de exigir a reparação pelo dano moral aos herdeiros? Sim, com certeza. Artigo 943. No Brasil, não existe direito ao esquecimento. Posição do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, não precisamos pedir autorização para publicação das biografias. Não precisamos de autorização nem do biografado, nem da família do biografado se morto for, porque no Brasil não existe censura e temos direito à informação. No Brasil, também é possível, por decisão do Supremo, que o transgênero possa alterar o prenome e o sexo por autodeclaração no cartório, independentemente de cirurgia de redesignação sexual. Aliás, desde 2022, nós temos a mudança da Lei de Registro Público, que inclusive você pode alterar o seu prenome a qualquer tempo, direto no cartório. Cuidado com essas informações. E não esqueça, o nascituro pode sofrer dano moral. Não esqueça da informação também importante. Pessoa jurídica de direito privado pode sofrer dano moral? Sim. Pessoa jurídica de direito público, União, Estados, DF, municípios, suas respectivas autarquias e fundações públicas de direito público, que são verdadeiras autarquias, por posicionamento recente do STJ, podem também sofrer dano moral em virtude do abalo à credibilidade institucional e o dano social evidente. Então, por liberdade de pensamento, vou falar mal de alguma empresa. Por liberdade de pensamento, somente pessoa jurídica de direito privado. Mas quando o ato praticado abalar fortemente a credibilidade institucional e o dano social for evidente, a PJ de direito público também pode sofrer o dano moral. Foi o posicionamento do STJ no julgamento do caso Georgina de Freitas, que deu o golpe no INSS. Professor, exemplo de bem móvel. Bem móvel, a caneca, o celular. Bem imóvel, a casa. Cuidado com... Tem uma porta pregada aqui na casa. Eu tiro essa porta com definitividade, volta a ser bem móvel. Se eu tiro a porta com temporariedade só para fazer um reparo e logo vou reempregar, ela continua tendo a característica de imóvel, mesmo desgrudada ali do bem principal. E é isso. Meu Brasil brasileiro, um beijo para vocês. Que Deus ajude sua energia, sua entidade, a sua fé, sua matemática, te ajude no seu momento. Vai dar tudo certo, porque como diz a minha rainha dos baixinhos, que eu sempre quis ser igual a ela, eu me vesti igual a ela, tudo pode ser, se quiser será, só basta acreditar. Tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar toda força e coragem que puder, que não te falte forças para lutar. Beijo no coração, tô lá no Insta, @Prof. Roberta Queiroz, e no YouTube Direito Como Nunca Se Viu. Amo muito vocês e ó, fiquem com Deus. Um beijo pra minha sogra Verinha, que está aqui. Alô, Verinha! Verinha, sogra da Camila. Um beijo pra você, meu amor. Pedrão, Antônio, Andrew, CBPM, Felipe TV. Beijo pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Suelen, tchau pra vocês. Fiquem agora com um gatíssimo, maravilhoso. Meus exemplos, que inclusive eu desenhei aqui na Semana Decisiva, Érico Palazzo.
o mais bonito do grão. Beijo. Tchau, gente.